Boa noite. Boa noite. Chega a 34 o número de mortos na tragédia da barragem em Brumadinho. E mais de 250 pessoas continuam desaparecidas. Equipes de resgate buscam vítimas na lama. Enquanto parentes esperam por notícias. Ai, meu Deus, que dor forte. A imagem impressionante do homem que salvou a mulher no meio dos escombros. Vai me machucar, vai me fuja, pelo amor de Deus. Vê se faz, não cai, então deixa. Nossos repórteres mostram a investigação das causas do rompimento da barragem e o impacto no meio ambiente. Autoridades prometem justiça para as vítimas e punição para os responsáveis. Mas um relatório aponta que a maioria das barragens do país não tem fiscalização. Veja também a crise na Venezuela divide o Conselho de Segurança da ONU. Os gols dos campeonatos estaduais. E o mundo se despede de um dos maiores compositores do cinema, Michel Legrand. O Jornal Nacional está começando. Nós acabamos de receber a atualização do número de mortos. Subiu para 40 nessa tragédia causada pelo rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. 23 pessoas ficaram feridas e mais de 250 ainda estão desaparecidas. Nós vamos falar agora com a repórter Liliana Junger, que está lá em Brumadinho e traz as informações atualizadas para a gente. Oi, Liliana. Oi, Sandra, boa noite. As buscas foram interrompidas agora às 8 da noite. Segundo os bombeiros, vão ser retomadas amanhã a partir das 4 da manhã. A movimentação aqui no centro de comando já é bem menor. Os bombeiros receberam reforços, profissionais vieram de Juiz de Fora, de Uberaba, do Rio de Janeiro, da Força Nacional. E o governo do estado informou que a lista de pessoas desaparecidas, o número é de 254 pessoas. Essa lista, ela é referente aos funcionários da Vale e também funcionários terceirizados. Portanto, moradores, parentes, amigos de pessoas desaparecidas aqui da região que não prestavam serviço nem trabalhavam para a Vale, precisam fazer o registro desse desaparecimento. E é na Estação Conhecimento, local que fica a 800 metros daqui. Sandra Bocardi. Ok, Liliana Junger falando ao vivo de Brumadinho. Então, as buscas recomeçam às 4 da madrugada. Muito obrigada, Liliana. Rodrigo. O trabalho difícil de buscas pelos sobreviventes conta com dezenas de bombeiros e voluntários e é acompanhado de perto, obviamente, pelas famílias que enfrentam a angústia da espera por informações. Uma mãe em desespero. Ai, meu Deus, que dor forte. Ela precisou ser amparada. Ai, Senhor. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, não. A tristeza no rosto dos parentes aumenta a cada minuto. As famílias esperam por informações na Estação do Conhecimento da Vale, em Brumadinho, onde os desaparecidos estão sendo cadastrados. A gente não tem informação nenhuma. Nós estamos desde ontem nessa agonia, sabe? O pessoal esperando. Nada. Pergunta um, manda para um lado. Pergunta outro, manda para o outro lado. Aqui na parte mais baixa da comunidade de Córrego de Fundão, só uma casa sobrou. Os moradores dizem que outras 4 estão embaixo do lamaçal. Ali a gente vê uma caixa d'água, lá nos fundos, uma antena parabólica. Não se sabe se as pessoas tiveram tempo suficiente para fugir. Voluntários olhavam a imensidão de lama sem saber onde procurar. Tristeza, sabendo que eu vou sair daqui, né, se Deus abençoar, voltar para minha filha, para minha esposa. E quantas pessoas que estão aqui. E quantas famílias que estão com o sentimento que perdeu seus entes aqui e é incerto também, né? Então, o sentimento que pessoas aqui não voltam mais para suas famílias. Né? Eles passaram a noite revirando escombros, encontraram animais acuados. Não vão tirar o pé daqui enquanto houver esperança. E a nossa esperança é que acha nessas margens alguma pessoa ainda com vida, né?
que realmente isso vai ser muito gratificante para nós e para todos aqui também. Sitiantes estão impedidos de ir para casa. Eles não sabem quando vão poder voltar. Nós estamos sem almoço, nós estamos, você vê aqui, está acampado aqui e vamos ficar. Porque a gente não pode entrar em casa sem almoço, todo mundo com fome. E não tem uma resposta da Vale. Hoje os bombeiros conseguiram resgatar alguns sobreviventes, mas também encontraram um ônibus, onde ninguém sobreviveu. Numa atuação do Corpo de Bombeiros, identificamos agora, e por isso ainda não fechamos o número de óbitos, um ônibus que ele estava com algumas pessoas lá no interior, e essas pessoas já foi confirmado que elas estão numa situação de óbito. Como é um local de difícil acesso, precisamos de um maquinário especial para acessar essa estrutura e para retirar essas vítimas. Ainda não fechamos o número de óbitos, mas esse número de óbitos ele irá aumentar. No local onde foi montada uma base para recolher os corpos encontrados, a toda hora chegavam helicópteros. Do lado de fora, parentes em busca de alguma informação. Eu tenho primos, amigos, a minha afilhada também. São várias pessoas aqui da comunidade, também conhecidos nossos, né? Aí a gente está aqui aguardando qualquer notícia, independente de qual seja a notícia, a gente está aqui para isso. Nos locais onde as famílias se reuniam à espera de notícias, olhares perdidos. A gente é mãe, já quer saber notícia, não dá notícia. Varley, de 39 anos, trabalha na unidade da Vale em Nova Lima, mas ontem veio para uma reunião em Brumadinho. Falei com ele por volta de meio-dia, um pouco antes de acontecer. E depois disso? Aí depois disso, quando eu vi a notícia na internet, tentei falar, mas ele já estava sem sinal. As fotos de Tancredo com a mulher mostram momentos felizes do casal. Os dois trabalhavam na mina na hora do rompimento da barragem. Ele escapou, mas não conseguiu mais falar com Elizabeth, que estava no refeitório. O que dói é a gente imaginar como que foi a reação. Imaginando, chegando, você entendeu? Até ela, a reação dela, se ela conseguiu respirar, o sufoco que estava passando aí. Isso dói muito, muito, muito mesmo. O saguão do pronto-socorro do Hospital João 23, em Belo Horizonte, ficou lotado. É para lá que as vítimas do rompimento da barragem estão sendo levadas. A prioridade é receber os feridos que chegam de ambulância e de helicóptero. A dona Maria andava desesperada pelo hospital. Queria notícias do filho, de 32 anos. Eu só orava e pedia a Deus para guardar ele todos os dias. Eu creio que Deus confia, eu creio que Deus está guardando ele. A filha, a mulher e a cunhada de José estavam em uma pousada que foi invadida pela lama. Minha filha chama-se Laís Gabriela, tem 14 anos. Ela está sumida, a minha esposa está desesperada, eu estou desesperado, gente. Todo mundo está desesperado. Se alguém tiver alguma notícia, por favor, entre em contato com qualquer um e atende. Não sou só eu que estou sofrendo, todo mundo está sofrendo, perdeu a família. É muita gente que perdeu a família, gente. O trabalho de procura pelas vítimas é feito com apitos. Mas a busca é lenta. Os bombeiros andam com cuidado para não afundar na lama. Em alguns momentos, eles abrem caminho com ferramentas para conseguir avançar. Neste vídeo, o momento em que o morador encontrou a mulher presa entre os escombros. Me fuja, pelo amor de Deus. Vê se faz, não sai, então deixa. Aí, ó. Não vai, amor, não vai. Até agora, somente uma vítima foi identificada. É Marcele Porto Canguçu. A médica do trabalho, de 35 anos, fez aniversário na última quinta-feira. Na página dela, em uma rede social, amigos e parentes deixaram mensagens de despedida durante todo o dia. A estrada rural que liga Brumadinho ao complexo de barragens da Mina do Feijão permanece interditada e não há previsão de quando o trânsito será liberado aqui. A gente vê que o rejeito de minério ocupa cerca de 50 metros da pista e ainda tem muita lama sendo levada pelo córrego. A chuva forte durante a tarde aumentou a aflição de uma espera que está sendo longa demais. Ninguém se propõe a falar nada, a Vale não deu satisfação nenhuma à família. A gente não sabe se está vivo ou se está morto. A mãe só chora à espera de Reinaldo, que saiu para trabalhar ontem na mina da Vale e não voltou mais. Eu creio que ele não tinha chegado lá ainda no refeitório. Então, eu creio que Jesus não deixou ele chegar lá até nesse horário que desabou. Eu creio que ele está em algum lugar. Técnicos avaliam a extensão do dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem. A quantidade de rejeito que desceu a serra é impressionante, cerca de 12 milhões de metros cúbicos.
Restaurante, todo mundo estava almoçando, acabou com tudo. Olha pra você ver. Meu avô tá na beirada do rio. Acabou tudo, ó. A lama vazou da barragem 1 do complexo da Vale, conhecido como Mina Córrego do Feijão. O primeiro impacto foi nas dependências da mineradora. Escritórios e um refeitório, onde havia centenas de funcionários, foram soterrados. Segundo a mineradora, o rejeito soterrou as barragens 4 e 4A e desceu com força, arrasando tudo que estava no caminho. A lama derrubou a mata fechada e em pouco tempo atingiu casas, sítios. O volume de água que está passando ali não é brincadeira. Uma pousada que ficava neste ponto sumiu do mapa. Esposa do Gelson, tem meu irmão. Tá desaparecido? Tá tudo desaparecido. Tá tudo desaparecido. Só essas Só três pessoas que a gente achou. Só 3 pessoas. Neste ramal de ferrovia, na região do Córrego do Feijão, 3 locomotivas e 132 vagões foram soterrados. 4 ferroviários estão desaparecidos. Nem estruturas enormes assim, de concreto, conseguiram resistir. O rejeito arrastou e jogou abaixo 2 pilares deste pontilhão e cerca de 100 metros de linha de trem. A lama espessa também fechou estradas e foi parar dentro do rio Paraopeba, que abastece 1/3 da região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens do antes e depois revelam um estrago assustador no rio. Nós temos os impactos químicos dos metais que vão sedimentar, que vão se incorporar ao solo, aos fundos dos rios, etc. E vamos acabar impactando todo o ecossistema, ou seja, as próprias características biológicas do ecossistema, os peixes de vida superior, etc. Ambientalistas dizem que a onda de rejeitos pode chegar ao Rio São Francisco, que além de Minas Gerais, passa por outros 4 estados: Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Antes de cair no Velho Chico, a onda de rejeitos passaria pelas barragens de 2 usinas hidrelétricas, a de Retiro Baixo e a de Três Marias, na região central de Minas. A Agência Nacional de Águas informou que a lama pode poluir 300 quilômetros de rios. A contaminação já existe. O grau de contaminação precisa ser avaliado, assim como no caso do Rio Doce. É preciso que se avalie a extensão dos danos, o volume de rejeitos e que medidas serão adotadas para a retirada desses rejeitos. Na imagem do Globocop, a gente vê o local que ainda é motivo de preocupação das autoridades. É a barragem 6, que não foi atingida no rompimento. A mineradora confirmou que está usando bombas para retirar a água do reservatório. Funcionários, bombeiros e a Defesa Civil fazem o monitoramento da estrutura de hora em hora para verificar a estabilidade dela. O presidente da Vale disse que a barragem estava inativa desde 2015 e que o material não deve se deslocar muito. O que os técnicos estão me explicando é o seguinte: como essa barragem ela já estava inativa, o material que está dentro dela vai secando. E, consequentemente, o rompimento levou a espalhar um líquido, mas com uma concentração maior de terra seca, o que faz com que ela não tenha um grande potencial de andar. Então, eu creio que o risco ambiental, nesse caso, será muitíssimo menor do que no caso de Mariana. Neste sábado, a Vale teve um novo bloqueio financeiro bilionário determinado pela Justiça e também foi multada pelo IBAMA. A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de 5 bilhões de reais da Vale a pedido do Ministério Público. Ontem, a empresa já tinha tido 1 bilhão de reais bloqueados. Vamos cobrar da empresa, não só em juízo, mas vamos tentar buscar administrativamente, para que a empresa responsável, objetivamente responsável por esse dano, não se esconda atrás de processos judiciais que podem demorar anos e anos e assuma essa responsabilidade objetiva, desde logo indenizando as vítimas. O IBAMA aplicou uma multa de 250 milhões de reais, valor máximo pela Lei de Crimes Ambientais. A Polícia Federal e a Polícia Civil Mineira também abriram inquéritos para investigar o dano ao meio ambiente e os crimes contra a vida das vítimas dessa tragédia. A Vale disse que a barragem 1 da mina Córrego do Feijão está desativada desde 2015. Documentos mostram que, numa reunião no último dia 11 de dezembro, a mineradora conseguiu a licença para a retirada de minério dos rejeitos acumulados no local. E nesse encontro, na sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas, foi discutido o risco de rompimento.
Esta ambientalista participou do encontro. Ela contou que a autorização saiu depois de muito bate-boca e que os representantes do governo de Minas defenderam os interesses da mineradora. Nós alertávamos que não havia como licenciar com tantas pendências e tantas informações omissas ou inverídicas. É aterrador perceber que quem tem o poder, vamos falar da canetada, mesmo depois do rompimento da Samarco, ter continuado com a mesmice e com a mesma postura como se nada tivesse acontecido. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, as licenças foram aprovadas por 8-1 e o IBAMA se absteve. O jornal afirma ainda que o representante do IBAMA, Júlio César Dutra Grilo, citou ações que considerava corretas por parte da empresa, mas fez uma alerta. Muita gente aqui citou o problema de Mariana, de Fundão, e vocês têm um problema similar, disse ele. Essas barragens não oferecem risco zero. Em uma negligência qualquer de quem está à frente de um sistema de gestão de risco, aquilo rompe. Se essa barragem ficar abandonada há alguns anos, não for desativada, ela rompe, e isso são 10 milhões de metros cúbicos. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas declarou que, apesar de ter dado autorização, a mineradora ainda não podia mexer na barragem, pois havia pendências ambientais. O presidente da Vale negou que tenham sido realizadas obras no local. Não tem nenhuma obra. Descomissionamento significa simplesmente desligar todo e qualquer equipamento que tenha relação com a barragem. A Vale assegurou que estava em dia com as inspeções e que nada indicava um problema mais grave. Uma portaria do Departamento Nacional de Produção Mineral exige que a cada 6 meses seja elaborado um relatório de inspeção com uma declaração de condição de estabilidade da barragem, conhecida como DCE, que deve ser apresentada nos meses de março e setembro. A Vale diz que a última DCE foi emitida no dia 26 de setembro pela TUV Sud do Brasil, uma empresa alemã. Eu poderia até ler para você uma frase do último relatório, é bem curtinho. Esse é um relatório do segundo semestre de 2018, atesta a estabilidade da mesma. Se olhar todos os outros que a gente tem, todos eles dizem a mesma coisa. A própria empresa também precisa fazer inspeções quinzenais nas barragens. A Vale disse que as mais recentes foram nos dias 8 e 22 de janeiro. A última, 3 dias antes do novo desastre. 3 anos e 2 meses separam as duas tragédias em Minas. A de Córrego do Feijão, distrito de Brumadinho, e a de Bento Rodrigues, no município de Mariana. 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão rompeu. O povoado de Bento Rodrigues sumiu do mapa. Mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro vazaram, atingiram o Rio Doce e chegaram ao mar. 19 pessoas morreram. Moradores ainda estão em casas alugadas pela mineradora Samarco. 22 pessoas foram denunciadas. A construção de um novo distrito foi adiada para 2020. Processos e acordos das vítimas se acumulam até hoje. A Vale trocou de presidente depois do desastre e disse ter adotado uma série de medidas de segurança. Desde que aconteceu o acidente há 3 anos atrás, não poupou esforços no sentido de revisar as barragens. E nós colocamos uma série de procedimentos em rotina, em especial uma revisão que é periódica das nossas barragens, com uma auditoria também periódica da barragem. Fábio Schwartzman assumiu com o lema Mariana Nunca Mais. Agora, diante da nova tragédia, um novo pedido de desculpas. Desculpas para a sociedade, desculpa para vocês, desculpas para todo mundo pelo que aconteceu. Não sei quem é responsável, mas que a gente faz o nosso papel, vocês podem ter certeza que a gente fará. 19 mortos em Mariana, até agora 40 mortos em Brumadinho. Em nota, a Vale informou que vai fazer o depósito de R$1 bilhão referente ao bloqueio de ontem. Quanto ao bloqueio de 5 bilhões determinado hoje, a mineradora disse que está avaliando que providências tomar.
A Vale afirmou que vai prestar todo o atendimento às vítimas. A empresa alemã TÜV Süd confirmou que fez 2 inspeções na barragem de Brumadinho e informou que está colaborando com as autoridades locais. Um relatório da Agência Nacional de Águas mostra que só 3% das barragens do país foram vistoriadas por órgãos de fiscalização. São mais de 24 mil barragens espalhadas pelo Brasil. De acordo com o último relatório da Agência Nacional de Águas, divulgado em novembro do ano passado, houve aumento em relação a 2016. Mas a agência estima que esse número seja 3 vezes maior, porque a maioria das barragens do país ainda não foi cadastrada. Das barragens listadas no relatório, a maior parte é para irrigação, consumo animal, criação de peixes e abastecimento de água. 790 barragens são para contenção de rejeitos de mineração, como a que se rompeu ontem. Um dado preocupante é que mais de 40% dessas estruturas são irregulares, ou seja, não tem nenhum tipo de autorização, outorga ou licença para funcionar. Ao todo, 31 órgãos estaduais e federais atuam na fiscalização. Parece muito, mas se for para somar todos os funcionários desses órgãos, são apenas 154 em todo o país. Para piorar a situação, apenas 20 desses órgãos fizeram efetivamente alguma vistoria em 2017. O resultado é que as fiscalizações alcançaram somente 3% das barragens do país. Nesse ritmo, seria preciso 30 anos para que todas as barragens cadastradas no Brasil fossem vistoriadas pelo menos uma vez. Nós temos óbvias deficiências na fiscalização. Estou falando a nível federal e estadual. Falta gente. Então, é preciso compor os quadros de fiscais e é preciso dar carros e aeronaves, helicópteros, para eles poderem fazer a fiscalização de maneira eficiente. É possível eliminar por completo o risco de acidente envolvendo barragem? Não, não há. Não existe nenhuma estrutura de engenharia com risco zero. Sempre vai haver. É um problema de custo. Quanto que você quer pagar para melhorar, diminuir o risco? Logo depois da tragédia de Mariana, os órgãos federais dobraram o número de vistorias. Mas em 2017, elas caíram drasticamente. A explicação para isso foi a redução do número de operações da Agência Nacional de Mineração. Segundo o relatório da Agência Nacional de Águas, 723 barragens foram classificadas ao mesmo tempo como de alto risco e de alto dano potencial associado. A Política Nacional de Segurança de Barragens determina que todas as estruturas com alto dano potencial devem ter obrigatoriamente um plano de ação de emergência, mas 75% das que precisariam de plano no país ainda não têm. Em 2016, depois da tragédia de Mariana, uma comissão no Senado criada para discutir o assunto concluiu que a fiscalização era falha. A partir daí, foi apresentado um projeto de lei para tornar a política de segurança de barragens mais rigorosa, mas a proposta não chegou a ser votada. Na Câmara, 5 projetos sobre o assunto estão parados. A legislação é fundamental. Então você tem que aprender com os erros e tomar uma posição no sentido de evitar que esses erros voltem a acontecer. Obviamente, você endurecer um pouco a fiscalização melhora. Aumentando a punição, melhora, porque o profissional que aceita fazer uma determinada coisa ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. Então, tem uma série de aspectos que podem ser aperfeiçoados no sentido de você ter mais segurança nesse tipo de projeto. Nós tentamos ouvir a Agência Nacional de Mineração sobre a redução das fiscalizações em barragens em 2017, mas não tivemos resposta. A seguir, o que diz a Justiça sobre punição aos responsáveis e indenização às vítimas? Depois da tragédia, as autoridades falam em aperfeiçoar a fiscalização para evitar novos desastres. O governo anunciou agora há pouco que as barragens brasileiras vão passar por vistorias e que vai dar apoio financeiro às vítimas do desastre de Brumadinho e para a recuperação do meio ambiente. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro, ministros e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, visitaram a região.
O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Belo Horizonte por volta de 9h30 da manhã. Cumprimentou autoridades e de helicóptero ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobrevoou a área atingida. Depois, o presidente fez uma breve reunião com técnicos e ministros que estão na região e retornou a Brasília sem falar com jornalistas. O governador de Minas, Romeu Zema, decretou luto oficial de 3 dias e estado de calamidade pública em Brumadinho, o que permite a liberação mais rápida de verbas do governo federal. O governador falou de punição dos responsáveis e de revisão de leis. Essa barragem que rompeu, ela era uma barragem inativa há anos, que não recebia mais nenhum tipo de material, o que é muito preocupante. Então, vai ser necessário rever protocolos, porque não podemos ficar sujeitos a que esse tipo de coisa ocorra novamente. Os envolvidos nessa tragédia serão punidos exemplarmente. Todas as medidas judiciais já foram tomadas, recursos na casa dos bilhões de reais bloqueados, de forma que a punição seja a mais rigorosa possível. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que chegou a defender a simplificação das licenças ambientais, hoje falou em aperfeiçoar a atuação dos órgãos de fiscalização. Não há, nunca houve nenhum projeto de afrouxamento de fiscalização. Ao contrário, o que nós demonstramos hoje através da atuação do IBAMA é que a fiscalização e a atuação do órgão ambiental ela é rigorosa e rápida. O que nós precisamos ter, e isso é uma questão não para este caso que não se aplica, mas para o Brasil, é foco na atuação. O ministro de Minas e Energia disse que o governo começou a analisar os laudos que atestavam a segurança da barragem. As informações que nós temos, tanto dos órgãos reguladores, também dos órgãos de fiscalização, é de que toda a documentação estava regular. E agora vamos iniciar uma averiguação para saber o que levou a esse desastre. No início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro chegou a Brasília e, em frente ao Palácio da Alvorada, conversou com turistas e deu uma rápida entrevista. A tragédia, devemos trabalhar para evitar que novas aconteçam. O governo federal, bem como o governo estadual, tomaram todas as providências de imediato para ajudar a minimizar a dor dos familiares. Daqui para frente, o trabalho é basicamente busca de desaparecidos. Infelizmente, pode aumentar muito o número de mortes. O presidente foi questionado se é preciso mais fiscalização. Tudo é importante, ok? Tudo é importante, vamos tomar providência. Mais tarde, a presidência da República divulgou nota com um relato da visita do presidente. Ele disse que vai disponibilizar recursos humanos, financeiros e tecnológicos para apoiar o estado de Minas Gerais, adotar todas as medidas necessárias para que tragédias como essa não se repitam e não fiquem impunes. E disse que aceitou a ajuda oferecida pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para a busca dos desaparecidos. O Conselho Nacional do Ministério Público colocou à disposição do Gabinete de Crise o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos e foi criado um endereço de e-mail para que as informações sejam incluídas no sistema. A presidente do Conselho, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também foi a Brumadinho. Ela disse que é preciso aprimorar os procedimentos que garantem a segurança das barragens. Nós sabemos que há um protocolo científico que garante a segurança das barragens, mas sabemos também que é preciso aprimorar esse protocolo científico porque ele tem falhado. Só o estado de Minas Gerais tem quase 700 barragens que estão classificadas em razão do risco de rompimento. E é preciso garantir que este risco seja realmente baixo e que as informações sobre isso sejam confiáveis. Eu quero reiterar, portanto, o compromisso do Ministério Público Brasileiro de continuar atuando firmemente para que os riscos possam ser realmente
prevenidos para que desastres como esse não mais ocorram. Depois de uma reunião agora à noite do gabinete de crise, o governo disse que a quantidade de desabrigados é pequena e que a grande preocupação é com o resgate das vítimas. Um avião está vindo de Israel carregado de equipamentos eletrônicos de alta tecnologia para ajudar nesse trabalho. O governo anunciou também que todas as barragens do Brasil serão submetidas a uma nova vistoria e que os protocolos de segurança serão revisados. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também falou da possibilidade de ajuda financeira às vítimas. Esse auxílio financeiro vai desde algumas prestações que podem ser adiantadas de benefícios à população, como auxílios financeiros aos governos. Quantias não estão definidas porque o Ministério da Economia não estava presente na reunião e nós dependemos dele para quantificar esse auxílio. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o rompimento da barragem. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmam que os responsáveis pela tragédia em Brumadinho podem pegar vários anos de prisão. Uma força-tarefa já está montada para apurar causas e responsabilidades na tragédia de Brumadinho. Várias instituições, como os Ministérios Públicos, Estadual e Federal, Polícia Civil e Militar e Defensoria, vão trabalhar juntas. Diferentemente do que aconteceu logo depois da tragédia de Mariana, que matou 19 pessoas. Com isso, pretendem agilizar a responsabilização civil e criminal desse desastre. No caso de Mariana, a Samarco, dona da barragem, e a Vale do Rio Doce, uma das controladoras da empresa, chegaram a um acordo extrajudicial com o Ministério Público no ano passado para indenizar as vítimas. Segundo o MP, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais foram pagos até agora em indenizações e auxílios financeiros emergenciais. Para este advogado da área civil, a exemplo de Mariana, no caso de Brumadinho, a solução mais rápida para reparar os danos às vítimas seria um acordo extrajudicial. Uma ação no Poder Judiciário, por conta do sistema recursal, pode levar anos ou décadas para se ter um desfecho, né? Para ter um encerramento. Ao passo que na esfera extrajudicial, né? Por exemplo, por meio da mediação extrajudicial, questão de semanas ou meses pode ser resolvido. Em tragédias como as de Brumadinho e de Mariana, também há responsabilidade criminal. No caso de Mariana, 21 executivos das mineradoras envolvidas foram indiciados por homicídio doloso eventual, quando se assume o risco de provocar mortes. O processo está na Justiça Federal. Testemunhas e acusados ainda estão sendo ouvidos e até agora ninguém foi punido. Este advogado diz que no caso de uma condenação criminal, a Justiça pode considerar que a Vale foi indiferente às mortes no desastre de 2015 em Mariana, pois não teria tomado nenhuma medida para evitar novos desmoronamentos. E a responsabilidade criminal é individual. Então, todos os funcionários envolvidos, desde o presidente até alguém que não fez a manutenção correta, podem virar réus nesse processo. Focando agora nos crimes mais graves, nas penas maiores, nós poderíamos, usando o dolo eventual, falar em homicídio qualificado por asfixia dessas vítimas, e as penas para cada morte variam de 12 a 30 anos. Então, não é uma pena baixa como a pena dos crimes ambientais, é algo muito mais sério que provavelmente irá acarretar na prisão de alguns responsáveis. O Instituto Cultural Inhotim, que fica em Brumadinho, vai permanecer fechado em solidariedade às vítimas. Considerado o maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Cultural Inhotim reúne acervos de arte contemporânea e uma coleção botânica com espécies de todos os continentes. Ontem, logo depois do rompimento da barragem, o museu foi esvaziado por precaução. Ele fica às margens do rio Paraupeba, mas não foi atingido. Em nota, o Instituto diz que lamenta profundamente o desastre e se solidariza com todos os atingidos. Não há previsão de reabertura. A tragédia em Brumadinho ganhou destaque no noticiário internacional.
A tragédia em Brumadinho foi destaque nas emissoras inglesas. 300 desaparecidos no Brasil depois do rompimento de uma barragem, disse o apresentador. A reportagem descreveu a correnteza de lama e os resgates dramáticos. O canal Sky News mostrou a visita do presidente Jair Bolsonaro à região e entrevistou um geólogo que disse que acidentes assim poderiam ser evitados. A rede BBC ouviu um jornalista estrangeiro no Brasil e falou em crime ambiental. No site, a reportagem cita o governador do estado, Romeu Zema, dizendo que há pouca esperança de encontrar sobreviventes. E mostra imagens de antes e depois da ruptura da barragem. O jornal The Guardian fala em onda vermelha de rejeitos de minério e alerta para o risco de contaminação. O jornal também informa que o museu de Inhotim foi esvaziado, mas que uma pousada próxima ficou completamente destruída. A imprensa internacional lembrou, claro, a tragédia em Mariana. Em 2015, o mundo se comoveu com o pior desastre ambiental da história do nosso país. Hoje, entre novas lamentações, muita gente se perguntou: o Brasil não aprendeu a lição? O americano New York Times destaca que a mina no centro do novo acidente pertence à Vale, coproprietária da barragem que rompeu em Mariana. O francês Le Monde lembra o distrito de Bento Rodrigues, que foi varrido do mapa na época. O presidente chinês Xi Jinping se disse chocado com as imagens da devastação no Brasil. A ONU também lamentou a perda de vida e os significativos danos ao meio ambiente e alertou: uma rigorosa apuração dos fatos é esperada e será acompanhada com atenção pelos brasileiros e pela comunidade internacional. O secretário-geral da ONU também se manifestou. Antônio Guterres apresentou condolências às famílias das vítimas e ao governo brasileiro e disse que as Nações Unidas estão prontas para ajudar as autoridades brasileiras nos esforços de busca e resgate. E a tragédia em Brumadinho, claro, é um dos assuntos do Fantástico amanhã. A nossa equipe conseguiu chegar até esse local, onde os rejeitos atingiram a maior parte dos trabalhadores. Logo aqui ficava a área administrativa da mineradora, mais abaixo ficava o refeitório. O Fantástico vai reconstituir passo a passo a tragédia de Brumadinho. De onde veio tanta lama? Qual o tamanho dessa tragédia? As testemunhas do acidente. 3 anos depois do desastre de Mariana, a pergunta é uma só: como foi possível que uma tragédia como essa se repetisse aqui mesmo no estado de Minas Gerais? As histórias da tragédia de Brumadinho numa cobertura especial do Fantástico. A gente também vai mostrar as vítimas do golpe do diploma falso. Foram anos de sacrifício para fazer a faculdade, mas quando chegou a hora de arrumar emprego, o diploma não valia. Eu me vi em um mundo sem chão. Para onde estava indo aquele som? Quem levou? Em uma entrevista com um jovem que passou uma semana preso injustamente. O Leonardo foi acusado de ser o assassino do filho que tentou proteger a mãe durante um assalto no Rio de Janeiro. Cara, eu fui jogado numa cela com 85 pessoas. 85 pessoas numa cela. Então a gente se vê amanhã, logo depois do Faustão, numa edição especial do Fantástico com as informações da tragédia de Brumadinho. Até lá. Daqui a pouco, um relatório aponta novas movimentações financeiras suspeitas do senador eleito Flávio Bolsonaro. E o adeus a um grande maestro do cinema. O Ceará voltou a registrar ataques ontem à noite. 5 pessoas atearam fogo numa subestação da Companhia de Água em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. A polícia prendeu um homem e apreendeu um menor. Os dois carregavam garrafas com gasolina. Em Baturité, a 100 quilômetros de Fortaleza, os bandidos botaram fogo numa creche. Desde o início do mês, já foram registrados 257 ataques em 50 cidades do Ceará. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a ordem partiu de chefes de facções criminosas insatisfeitos com novas regras que tornam mais rigorosa a fiscalização nos presídios cearenses.
A revista Veja teve acesso a novos trechos do relatório do COAF sobre movimentações financeiras do senador eleito Flávio Bolsonaro. Desta vez, o COAF chegou à conclusão de que a renda do parlamentar não era suficiente para explicar o volume de dinheiro na conta bancária dele. O trecho do relatório revelado pela revista registra as movimentações financeiras de Flávio Bolsonaro entre 1º de agosto de 2017 e 31 de janeiro de 2018. Nesses 6 meses, o senador eleito movimentou R$ 632 mil. Foram 337 mil em créditos e 294 mil em débitos. O COAF diz que a movimentação é suspeita, porque o cliente movimentou recursos superiores à sua capacidade financeira. Segundo o documento, Flávio Bolsonaro informou na época que tinha renda mensal de R$ 27 mil. O COAF afirma que essa renda declarada aparentemente não ampara a movimentação financeira realizada no período. A reportagem lembra que o senador eleito tem dito que a maior parte dos rendimentos dele vem das atividades como empresário e não do salário como deputado estadual. Mas o trecho do relatório aponta que no período analisado, a maior parte dos créditos na conta de Flávio Bolsonaro veio da Assembleia Legislativa do Rio. Na semana passada, o Jornal Nacional já tinha mostrado um outro trecho do relatório do COAF sobre movimentações financeiras atípicas de Flávio Bolsonaro entre junho e julho de 2017. São 48 depósitos em espécie que somam R$ 96 mil na conta do senador eleito, feitos no autoatendimento da agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa. Flávio Bolsonaro usava envelopes com limite de R$ 2 mil, mas como fazia várias operações por dia, o valor ultrapassava R$ 10 mil. Ele disse que escolheu fazer os depósitos em envelopes no caixa eletrônico para não ter que enfrentar fila. O Jornal Nacional apurou que se em vez de usar envelopes, Flávio Bolsonaro tivesse ido direto na boca do caixa, teria que ter declarado a origem do dinheiro. O Banco Central exige informações quando o valor do depósito em espécie ultrapassa R$ 50 mil. Mas no banco onde o senador eleito tem conta, essa exigência começa com depósitos acima de R$ 10 mil. E quem deposita precisa se identificar, dizer quem é o dono dos recursos e declarar a origem e o destino do dinheiro. O senador eleito diz que parte do dinheiro recebido como sinal pela venda de um apartamento é o dinheiro que foi depositado na conta dele em espécie nos meses de junho e julho. Mas a escritura do imóvel obtida pela TV Globo revela que o pagamento do sinal aconteceu 3 meses antes das operações consideradas atípicas pelo COAF. Em outro trecho inédito do relatório revelado pela revista Veja, o COAF também registrou novos indícios de movimentação suspeita na conta do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Entre 20 de dezembro de 2017 e 6 de junho de 2018, Fabrício Queiroz sacou R$ 190 mil. A revista afirma que o ex-assessor fez 38 operações diferentes. O COAF verificou o fracionamento nos saques em espécie com cartão de débito, fato que despertou a suspeita de ocultação do destino deste valor e a sua finalidade. No total, segundo o COAF, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro tem movimentação considerada atípica de R$ 1.200.000 durante um ano. O Ministério Público do Rio investiga se funcionários dos gabinetes devolviam parte dos salários aos deputados, numa operação conhecida como rachadinha. A defesa de Flávio Bolsonaro disse que, mais uma vez, o senador eleito é vítima de um vazamento criminoso e irresponsável de dados sigilosos com ilações sem qualquer fundamento comprobatório. E que não há absolutamente nada de irregular com seu patrimônio ou em suas movimentações financeiras. A defesa disse ainda que tudo será esclarecido com tranquilidade no tempo certo. Em nota, a defesa de Fabrício Queiroz disse que ainda não teve acesso à íntegra dos documentos, mas que de qualquer forma repudia qualquer ilação sobre a movimentação financeira de Fabrício Queiroz, porque por si só ela não constitui qualquer ilicitude. O juiz federal do Paraná, Paulo Sérgio Ribeiro, negou o pedido do Ministério Público Federal para que o ex-governador Beto Richa, do PSDB, fosse transferido. Beto Richa está preso desde ontem num batalhão da PM em Curitiba. Os procuradores tinham pedido que ele fosse transferido para a Polícia Federal ou para a penitenciária, onde estão outros presos da Lava Jato. No batalhão, segundo o Ministério Público, o ex-governador pode se comunicar livremente.
Mas o juiz afirma que não compete a ele decidir sobre a alocação de presos. Beto Richa é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e por obstruir as investigações. A defesa dele alega que as acusações diz que a prisão não se sustenta porque Beto Richa sempre compareceu para prestar informações solicitadas pela Justiça e pelo Ministério Público. Um dos responsáveis pelas ameaças ao deputado federal Jean Willis, do PSOL, está preso desde o ano passado. A informação foi dada hoje pelo Ministério da Justiça. Jean Willis anunciou esta semana que vai abrir mão do mandato para o qual foi reeleito e que já deixou o Brasil. Marcelo Vale Silveira Melo foi preso no ano passado em uma operação da Polícia Federal e condenado recentemente por crimes como terrorismo, racismo e divulgação de imagens envolvendo pedofilia. Em nota, o Ministério afirmou que Melo fazia parte do grupo auto-intitulado Homens Santos e usava um nome falso para fazer ameaças. A nota diz ainda que a Polícia Federal instaurou inquéritos em 2017 e 2018 para investigar ofensas e ameaças contra Jean Willis. O Ministério lamenta a decisão do deputado de deixar o país, mas diz que não corresponde à realidade a afirmação de que há omissão das autoridades constituídas e repudia a conduta dos que se servem do anonimato da internet para covardemente ameaçar qualquer pessoa e, em especial, por preconceitos odiosos. Nós tentamos falar com a defesa de Marcelo Vale Silveira Melo, mas até o momento não houve resposta. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou neste sábado uma reunião de emergência para discutir a crise na Venezuela. Os venezuelanos estão divididos. O Maduro tem que sair. A situação que vivemos está cada vez pior, diz essa mulher. Já este homem afirma que Maduro é o presidente legítimo, que o outro está usurpando o poder, referindo-se a Juan Guaidó, o líder da oposição que se autoproclamou presidente interino da Venezuela. Hoje ele participou de um ato público e disse: "Não vão matar nossos sonhos." A situação também dividiu o Conselho de Segurança da ONU, na reunião de emergência realizada hoje aqui em Nova York. Os Estados Unidos consideram o governo de Nicolás Maduro ilegítimo e já reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que é hora de todos os países escolherem um lado. O Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes, com poder de veto a propostas apresentadas aqui. Entre eles, os Estados Unidos e 2 fortes aliados de Nicolás Maduro, China e Rússia. A reunião foi marcada pelo confronto entre esses países. Um representante russo disse que os Estados Unidos criaram a crise política na Venezuela para derrubar Maduro do poder. A China pediu respeito à decisão dos venezuelanos, que em maio do ano passado reelegeram Nicolás Maduro como presidente. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, buscou fazer uma defesa jurídica da legitimidade do governo de Maduro, citando trechos da Constituição. Onde está esta Constituição na autoproclamação? Mas a eleição de Maduro é contestada por suspeita de fraudes. Os outros 2 membros permanentes do Conselho de Segurança, Reino Unido e França, deram um prazo de 8 dias para Maduro chamar novas eleições presidenciais. O debate foi aberto a países das Américas que não têm assento no Conselho de Segurança. O embaixador brasileiro Mauro Vieira defendeu o diálogo com Juan Guaidó e não com Maduro. Brazil is in favor of dialogue with the acting President Guaidó and with the democratic opposition in Venezuela. O Papa Francisco fez hoje uma referência aos escândalos de abusos sexuais da Igreja Católica. O Papa está no Panamá para a Jornada Mundial da Juventude e celebrou missa na Basílica de Santa Maria la Antigua. Francisco falou sobre o cansaço da esperança, causado por uma igreja ferida pelo seu próprio pecado e que muitas vezes não soube escutar tantos gritos. Voltamos a falar da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, causada pelo rompimento da barragem do Feijão. A repórter Liliana Junger está lá em Brumadinho. Liliana, das 40 pessoas que morreram, quantas já foram identificadas?
Oi, Sandra. Só atualizando uma informação, o governo de Minas comunicou que eram 40 mortes e acabou de corrigir essa informação. Então, são 34 mortos. A Polícia Civil já localizou, já identificou 8 corpos. Eu tenho os nomes aqui e vou ler para vocês. A Marcele Porto Canguçu, que é médica do trabalho, ela tem 35 anos. Jonatas Lima Nascimento, Carlos Roberto Deusdete, Leonardo Alves Diniz, Fabrício Henriques, Robson Máximo Gonçalves, William Jorge Felizardo Alves e Eliandro Batista de Passos. Então, até agora, 34 mortos, 8 corpos foram identificados. Hoje choveu bastante aqui durante aproximadamente 3 horas em Brumadinho, mas os trabalhos de busca foram interrompidos durante só 50 minutos. Claro que o trabalho é mais difícil quando está chovendo, mas segundo os bombeiros, esses trabalhos vão ser retomados amanhã, mesmo que chova. Claro que se for uma chuva forte, esse trabalho precisa ser interrompido. Voltamos ao estúdio. Ok, Liliana, então são 34 pessoas mortas, número oficial, e 254 desaparecidas até agora. Muito obrigada pelas suas informações. O clima é um fator importante no resgate das vítimas da tragédia. A chuva pode atrapalhar o trabalho dos bombeiros, então a gente vai ver a previsão do tempo com a Maju Coutinho, lá em São Paulo. Maju, boa noite para você. Hoje, durante o dia, choveu em Brumadinho, agora parou. Qual é a previsão do tempo para amanhã? Chove de novo por lá, não? Oi, Sandra, boa noite para você, para o Rodrigo e para todos. Sim, tem previsão de pancada à tarde, que devem chegar com um pouco menos de força do que as pancadas de hoje, mas mesmo assim merecem atenção. Na segunda-feira, aí sim, o tempo deve ficar firme o dia todo em Brumadinho e na terça tem o retorno dessa chuva aí vespertina. E segundo informações aí do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, entre 28 de dezembro e 24 de janeiro, choveu cerca de 76,4 milímetros em Brumadinho, ou seja, bem pouco neste começo de ano, em relação à média do mês, que são 300 milímetros. Nas últimas 24 horas, caíram cerca de 14 milímetros. E a chuva de hoje também atingiu outras regiões do Sudeste. Aqui em São Paulo chegou com força no começo da noite e está enfraquecendo aí nas próximas horas. Amanhã tem previsão de chuva para grande parte do país. Agora, sol o dia inteiro é aqui, olha, em grande parte lá do Rio Grande do Sul, num pedaço do Rio de Janeiro, norte de Minas, avançando por uma boa área aqui do Nordeste e lá em Roraima. Vamos ver agora as temperaturas em algumas capitais, onde a máxima deve ficar abaixo de 30 graus. Brasília fica bem amena, 25 graus, Curitiba com 26, Floripa com 28 e Goiânia e Cuiabá com 29 graus. Pode chover em todas essas capitais. Agora, no time das capitais com temperatura acima dos 30, a gente tem aí Manaus, Teresina e São Paulo com 32 graus de máxima. E Boa Vista e Porto Alegre com 35, onde vai ter sol. 35 graus também no Rio de Janeiro, com chance de chuva bem isolada, mas ao longo da semana a capital fluminense vai indo novamente para os 40 graus, aí para os quase 40 graus, chegando a 39 na quinta-feira. Sandra. Ok, Maju. Uma informação muito importante que você trouxe é que não houve excesso de chuva no início de janeiro lá em Brumadinho, né? Ok, Maju, muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Morreu neste sábado, aos 86 anos, o maestro e compositor francês Michel Legrand. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Pense num filme com uma linda trilha sonora romântica e você muito provavelmente encontrará nos créditos o nome de Michel Legrand. Comme un manège de lune. Se não for pelas mais de 200 composições suas que estiveram em grandes filmes, como os dirigidos por Godard e Clint Eastwood, será pelos mais de 100 discos que ele gravou ou pelos inúmeros parceiros com quem tocou. Foram poucos os grandes cantores internacionais que não registraram ao menos uma canção do francês Legrand. E ele também sabia admirar as belezas de outros gênios, como contou nessa entrevista à TV Globo mais de 30 anos atrás. Eu adoro a música brasileira e conheço muita coisa. Conheço Jobim há anos, Chico Buarque e muitos outros. Todos são extraordinários.
Can you play something? Of them? Yeah. Oh, sure. What do you want? BDU, BDU, Certa vez, Michel Legrand disse que quando escrevia uma música, sua música falava. E de fato falava tão melodiosamente que foram precisos 5 Grammys e 3 Oscars para homenageá-lo. O primeiro Oscar foi por The Windmills of Your Mind, a canção tema do filme O Caso de Thomas Crown, em 1968. Ele recebeu mais um Oscar por Houve uma Vez no Verão, em 71. E outro por Yentl, em 83. Essa carreira enorme começou a nascer quando Michel tinha só 6 anos de idade e começou a rascunhar algumas composições. Depois foi impulsionada pelas aulas de piano quando ele entrou no conservatório de música e transformada num sucesso internacional quando ele tinha ainda 22 anos. Depois disso, numa carreira sem intervalos, Michel Legrand atravessou diversas fases e estilos e transformou-se num dos maiores nomes da música contemporânea. Alguns anos atrás, em entrevista a Maria Beltrão na Globo News, Legrand falou sobre seu trabalho no cinema. Além de tudo o que ressoou lindamente nos cinemas, teatros, estúdios e palcos, já em seus últimos anos, Legrand escreveu concertos para piano, cello e harpa. Recentemente, sentindo o peso da idade, Michel Legrand disse que gostaria de ter viajado mais, aprendido a falar mais línguas e ouvido as músicas que não teve tempo de conhecer. Escrevi muito, trabalhei, viajei, brinquei por aí, por isso não deu tempo para ler alguns dos livros extraordinários sobre os quais ainda penso, ele disse uma certa vez. Não deu tempo para muitos sonhos, mas ainda assim dizem que esse compositor genial viveu muitas vidas numa só. Certo é que Michel Legrand foi grande, enorme e sempre romântico e encantador. A seguir, os gols dos campeonatos estaduais. E as últimas informações sobre a tragédia em Brumadinho. Um avião da Latam que saiu esta tarde do Rio em direção a Orlando, nos Estados Unidos, teve que voltar ao aeroporto Tom Jobim logo depois da decolagem. Este vídeo mostra o Boeing 767 liberando combustível, uma manobra para que o avião pudesse pousar em segurança. A Latam explicou que a aeronave colidiu com um pássaro logo depois da decolagem. Ninguém ficou ferido e o voo foi remarcado para amanhã. No Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Botafogo de virada. Vamos ver os gols dos estaduais deste sábado. Clássico no Campeonato Carioca. Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Jean chutou de primeira e a bola entrou. No replay dá para ver que o João Paulo desviou a bola. Botafogo 1-0. No intervalo, o técnico Abel Braga substituiu Vitinho por Bruno Henrique. E o estreante subiu mais que todo mundo para empatar o jogo, 1-1. Aproveitando a sobra, Bruno Henrique fez mais um. Final, Flamengo de virada, 2-1. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians recebeu a Ponte Preta. Pedrinho tocou para o meio da área e Gustavo aproveitou para fazer o único gol do jogo. Corinthians 1, Ponte Preta 0. No Campeonato Catarinense, Joilson subiu e abriu o placar para a Chapecoense em cima do Joinville. 3 minutinhos depois, o Joinville trocou passes e Robert fez bonito. O João Ricardo é que fez feio e aceitou esse gol. A Chapecoense respondeu com esse chute por cima do Eduardo. Final, Chape 2, Joinville 1. Começa amanhã em Florianópolis o STU, Circuito Brasileiro de Skate. Uma oportunidade para os atletas buscarem uma vaga na equipe que vai disputar a Olimpíada no ano que vem. Aos 13 anos, a Isadora já é da Seleção Brasileira de Skate Park.
eu tava mexendo no celular, sei lá, fazendo qualquer coisa. Daí minha mãe, Isa, tu tá na seleção. Deu, meu Deus, comecei a correr pela casa, pulei na cama elástica, coloquei uma música e comecei a dançar. E olha que ela nem é a mais nova. A seleção ainda tem a Vitória de 11. No mundo do skate, onde tudo acontece tão rápido, aos 23, o campeão mundial Pedro Barros já é um veterano. E eu tenho só 23 anos, me sinto muito jovem e também me sinto feliz de poder ser um veterano dentro dessa seleção. A seleção brasileira de skate park é formada por 10 atletas com média de idade só de 18 anos. Juventude que não se intimida diante de um sonho. A ansiedade é grande, mas vamos que vamos e vamos buscar essa vaga nas Olimpíadas. Ano que vem o skate estreia na Olimpíada. Serão 2 modalidades do esporte disputadas em Tóquio, o parque e o street. O Brasil tem boas chances de conquistar medalhas. E o que vai acontecer nessa pista de Florianópolis amanhã é um aperitivo para isso tudo. Quem tiver a fim de ver o que vai poder ser em Tóquio, que venha para esses eventos que está acontecendo no Brasil agora. E você confere amanhã no Esporte Espetacular a final masculina da etapa de Florianópolis do STU, Circuito Brasileiro de Skate Park, e muitas outras atrações. Olá, boa noite. Ele é o maior jogador da história do futebol de cegos. Já recebeu reverência até de Pelé. Ter essa sensibilidade que ele tem é realmente difícil explicar. Ricardinho, tricampeão paralímpico. Uma equipe de cientistas estudou o cérebro do craque e chegou a uma descoberta incrível. Ele consegue criar imagens da realidade mesmo sem ver. Um goleiro craque com as mãos, mas inseguro com os pés. Vanderlei é questionado pelo técnico Sampaoli no Santos. O Santos não precisa de um novo goleiro. E tem ainda Vanderlei Luxemburgo no grande círculo. 7-1. O que você faria no lugar do Felipe? Eu furava a bola. Eu ia furar uma bola. A gente volta a falar agora com a repórter Liliana Junger, que acompanha a tragédia em Brumadinho. Liliana, então, números oficiais, 34 pessoas mortas, né? E 23 feridas, você nos disse há pouco. Bom, os trabalhos de resgate foram interrompidos, vão ser retomados às 4 da manhã, mas a busca por informações, essa vai continuar a noite inteira, né, Liliana? Vai continuar a noite inteira, principalmente no IML, Sandra. E o Instituto Médico Legal pede para que parentes e amigos dos desaparecidos levem qualquer tipo de informação que possa ajudar na identificação. Carteira de identidade, foto, radiografia dentária, qualquer tipo de informação. O porta-voz dos bombeiros disse agora aqui para a nossa equipe que a lista atualizada com o número de desaparecidos e mortos vai ser divulgada amanhã aqui no Centro de Comando a partir de 10 horas da manhã. E o avião israelense que vai chegar em Confins amanhã vai trazer equipamentos tecnológicos que vão ajudar nas buscas das vítimas, estejam elas vivas ou não. É a mesma tecnologia que foi usada para encontrar os 12 meninos e o treinador naquela caverna na Tailândia. Também estão vindo médicos especialistas em desastres e engenheiros que vão avaliar os riscos de outras barragens. Voltamos ao estúdio. Ok, Liliana Junger falando de Brumadinho. Muito obrigada. O Jornal Nacional fica por aqui, mas você terá informações sobre essa tragédia lá em Brumadinho ao longo da nossa programação. Um bom domingo para você. Bom domingo.